Quem acompanha aqui o canal já sabe que a gente vai cobrir todas as subscrições mais importantes do mercado e aqui está mais uma subscrição importante que nem todo mundo está vendo, o trabalho da MCCI 11, um fundo ali da Mauá Capital. Para mim é um fundo bem menos falado porque entrega menos dividendos, só que tem um high grade, tem uma qualidade por trás, é um fundo que está crescendo, que é uma emissão, na minha opinião, muito importante para o fundo, um fundo que está bem atrelado ao IPCA, ao CDI, realmente uma carteira bem mais middle risk, até low risk, se você comparar com vários riscos aí em relação a outros fundos imobiliários. Então nesse vídeo aqui eu vou falar muito da gestora, vou compartilhar minha tela falando do relatório e obviamente características importantes da emissão, números importantes, questões que eu estou vendo que nem todo mundo está comentando e no final do vídeo se vale ou não a pena entrar nessa emissão do MCCI. Primeira coisa que eu queria falar aqui é da Mauá Capital, que muita gente não está falando. Vou colocar aqui algumas prints na tela que vocês conseguem ver. Tá no relatório deles da oferta, né? Então a oferta 400, então eles botam um relatório bem mais extenso em relação ao que eles vão fazer e também um pouco da gestora. Então, a Mauá Capital ali tem mais de 3,5 bilhões de reais investidos, tem 27 CRIs estruturados, vou falar aqui dos CRIs já, tem atuação em 18 estados, então realmente tem uma diversificação bem interessante. E eles têm uma estrutura realmente profissional que, por mais que ainda não foi muito vista no mercado, realmente tem um track record bem interessante aqui, vocês conseguem ver um pouco da questão de estrutura, de equipe e de toda a questão da diversificação do fundo, da gestora, quer dizer. Então, assim, o que a gente precisa analisar quando a gente vai entrar no novo fundo de papel? Caso você queira entrar nesse aqui, muita gente está fora. Esse tipo de gestão aqui, você precisa já alinhar dentro do seu perfil de risco. Se você vai aceitar um high grade, um high yield ou um misto dos dois. Muita gente quer realmente hoje um IRDM que está pagando muito, um HCTR 11 que bateu ali mais de 18% nos últimos 12 meses, mas isso tem uma questão de risco de inadimplência que eu expliquei muito ali na teoria da balde d'água no vídeo do HCTR 11. Eu provavelmente vou fazer outro vídeo essa semana só explicando essa questão de risco em relação aos CRIs. E aqui a gente tem um fundo com patrimônio líquido de já 800 milhões de reais, mais de 800 milhões de reais, e que quer passar ali do threshold, né, daquela linha de 1 bilhão de reais, que é bem interessante. Outra coisa que muita gente deixa de analisar quando está participando de emissões são as últimas emissões e a frequência, principalmente em fundos de papel. Quando a gente tem um fundo priorizando a base de cotistas, fazendo emissões recorrentes, é assim que a gente vê fundos crescendo bastante, pulverizando o risco de dívida, né, de inadimplência que a gente tem em fundos de papel com os certificados de recebíveis imobiliários. Então a quantidade de CRIs é bem importante, mas também a quantidade de emissões. A gente teve a terceira emissão do fundo com data base lá no início do ano passado, antes da pandemia, dia 31 de janeiro, uma oferta 476. Depois a gente teve lá em outubro a quarta emissão, dia 23 de outubro, foi a data base, uma oferta 400. E agora a gente já está tendo a quinta oferta, a quinta emissão do MCCI. É um fundo que talvez não tem 3 emissões como vários outros, mas por ser high grade eles devem fazer uma análise de risco bem grande. Eu quero convidar a gestora do fundo para fazer uma live comigo aqui, para realmente a gente discutir essas questões das estratégias deles. Então vou compartilhar minha tela aqui e falar um pouco dos CRIs. Aqui está o último relatório então, de julho de 2021. Tem vários comentários que eu sempre falo para você realmente olhar esses comentários da gestora aqui. Eles já falam questões de dividendos, de alguns fundos falam das questões mais macroeconômicas aqui. Eu sempre convido vocês a olharem aqui também a questão das últimas alocações. O que eu já quero falar aqui é um pouco da DRE. Então, primeiramente, essa mini DRE aqui a gente olha já de cara as receitas em relação aos CRIs. Então a gente tem os últimos 6 meses, eu gosto quando o fundo coloca isso, e tem aqui receitas em janeiro um pouco mais extraordinário, 5 milhões e 900, mas ali sempre com um número sem tanta volatilidade, 3 milhões e 700, 3 milhões e 700, 3 milhões e 600, 3 700 e 4 milhões e 100, tiver ali um número significativo em termos de volatilidade não sendo tão alto. Não teve emissão, então não teve esse boom, e aqui eu vou botar
ao lado eu já tenho aberto aqui o relatório de outubro de 2020 para ver em relação à última emissão o quanto foi essas receitas aqui. É uma questão que para quem não entende muito de contabilidade, olha isso aqui, fica perdido, já bate o olho e consegue ver um pouco das questões das receitas. Aqui muito de novo em 2.600, 3.400.000, 3.200.000, então teve um patamar que subiu aí e a gente pode esperar isso talvez nas próximas emissões, elevando esse patamar de receitas. Além disso, a gente tem que analisar superficialmente um pouco dos CRIs. Quando eu digo superficialmente, é porque a gente está tendo uma nova fase aí de fundos de papel crescendo bastante. A gente já tem fundos de papel ali, eu acho que o REC-R11 já com 80, e RDM11 eu acho que já vai passar dos 100, vários fundos com 70, 80, 90, 100, até mais operações estruturadas. Não dá para analisar individualmente, a gente precisa realmente pulverizar o nosso risco, mas saber mais ou menos como é o fundo e ter aqueles gráficos. O fundo do MCCI 11 ainda não tem tantos CRIs. Se eu não me engano aqui eu contei, são 27 CRIs que eles têm aqui no relatório deles. E vários dos CRIs, isso aqui é importante a gente analisar, com a questão de ser sênior. Ou seja, você tem prioridade em relação àquele pagamento. Isso também é bom para a questão de inadimplência. Então, de novo, várias questões aqui quando você bate o olho, indexação, você bate o olho no tipo de cota, você bate o olho na quantidade, você vê que é um fundo high grade que está tentando ali crescer. São fundos com LTV também bem significativamente baixo. LTV, eu vou fazer um vídeo só especificamente de LTV, mas é basicamente uma métrica que indica a questão de garantia. Menor esse número aqui, melhor. Eles até explicam aqui um pouco da LTV, você pega o valor da dívida dividido pelo valor do imóvel, que é a garantia. Então até ali 60%, principalmente abaixo dos 50%, um LTV bem favorável. A gente tem vários aqui com LTV bem baixo, talvez aqui só o maior que 63% do Mix 1 e 60% do Tarjab. Então assim, realmente é bem legal e uma coisa bem interessante para quem quer um pouco mais técnico, mexe com planilhas, a gente consegue gerar a tabela aqui em Excel. Eu queria que todos os fundos tivessem isso aqui. Clica aí para gerar a tabela em Excel, já gera certinho aqui para você brincar com outros números. Por fim, eu queria mostrar aqui a distribuição para o indexador que eu já falei, 78% hoje do portfólio do MCCI em PCA mais uma taxa de juros e CDI mais 8% e outra taxa aqui CDI 4%, que é outra taxa aqui média. Então, eu acho que eles podiam até melhorar um pouco essa seção aqui, diminuir os gráficos, colocar aqui também as questões das taxas, mas em relação a toda a taxa média de alocação, a gente tem inflação mais 6,7% e CDI mais 4,2%, mas obviamente tem aqui questão de GPM também e FIIs que tem uma variada. Eu acho que é um fundo que precisa melhorar um pouco o relatório, não é um relatório tão extenso, você tem aqui todos os CRIs, mas tem alguns gráficos a mais que eu queria, vamos ver até onde eles podem desenvolver e evoluir sobre toda essa questão desse relatório. Mas de qualquer jeito, para quem está buscando um fundo mais high grade, que na minha opinião vai até pagar razoavelmente melhor, por causa do aumento da taxa Selic e essa tendência de inflação nos próximos meses, pode ser um fundo que vai pagar de forma mais expressiva. Vou colocar aqui um gráfico na tela que vocês conseguem ver os dividendos dos últimos 12 meses do MCCI 11. Vocês conseguem ver então que é um fundo que pagou nos últimos 12 meses 8,13% e uma volatilidade até bem pequena em relação aos dividendos pagos. A gente consegue ver isso naquelas receitas das DRS que foram passadas para vocês. Então, falando agora dos números da emissão. O valor da emissão aqui ficou em R$ 100,29. Já tinha até um prospecto preliminar dessa emissão aqui, estava lá um preço fixado em R$ 103,58 e uma taxa ali de R$ 3,00 e alguns centavos. E agora mudou para um valor fixo em R$ 100,29 e o custo, efetivamente o fundo, para mim não está tão claro, mas dá para interpretar lá que o fundo vai absorver essa taxa. Então, quero ver ali nos próximos fatos relevantes o que vai acontecer com esse custo. Eu gosto realmente de ver, até quando está caro, pelo menos a transparência do que vai entrar para o fundo, que é os R$ 100,29, e efetivamente o custo de toda essa emissão tem um custo pequeno. A gente viu pelo menos PVBI 11, que tem um vídeo aqui no canal, com 12 centavos de custo, um custo extraordinariamente bem positivo que eu quero ver aí nos próximos anos os fundos imobiliários praticarem. Esse custo é bem importante porque a gente literalmente
paga não vai voltar para a gente precisa fazer essa análise com os dividendos. De qualquer jeito, é o que a gente tem para trabalhar hoje, R$ 100,29, que está exatamente em linha com o valor patrimonial por cota do fundo atualmente. Essa é uma oferta, como eu já falei, uma oferta 400, uma oferta pública, ou seja, uma oferta que você vai poder negociar os direitos. Ou seja, ou você pode participar da emissão e caso você não queira, você pode vender, você ir lá no seu corretor e vender ali o MCCI 12. De qualquer jeito, em relação a esse preço, o valor do momento que eu tô, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é de R$ 102,59 para você comprar no mercado secundário. Isso dá uma variação ali de R$ 2,00 e pouco e tem uma variação pelo menos que você não perde. Tem várias emissões acontecendo que você acaba perdendo e não faz nenhum sentido. Então, pelo valor, talvez fique um pouquinho no 0 a 0, mas não é um problema efetivamente você entrar nessa emissão. O que é problema é você perder dinheiro, porque você tem que pensar também. Principalmente um fundo desse, que é tão importante entrar ter uma emissão e crescer o fundo, se você ficar no 0 a 0, eu sempre tento, minha estratégia para o longo prazo, ajudar o fundo e entrar no fundo participando da emissão. Então você sempre tem que levar isso em consideração. E para você calcular a quantidade de direitos que você tem, você multiplica o fator de proporção pela quantidade de cotas que você tem. Então, se você, por exemplo, tiver 30 cotas, você multiplicar pelo fator, que nesse caso aqui é de 0,3920 ou 39,20%, você tem direito a 11, alguma coisa. Você despreza o que tem depois da vírgula, você tem direito a 11 novas cotas. Finalizando os números importantes, captação mínima de R$ 29 milhões, deve tranquilamente passar, não vejo nenhum problema grande com essa emissão aqui. É uma emissão que está protegida, né? Um fundo que está protegido pela inflação, então tem toda uma questão de taxa Selic que eu explico no vídeo do VISC11, mas talvez não se aplica aqui. E a captação máxima, 420 milhões, já contando com o lote adicional. Agora falando então do cronograma, lembrando que a gente sempre disponibiliza uma colinha gratuita, você pode baixar uma imagem, sempre sem a gente pedir nome, e-mail, nem nada, a gente não coleta as suas informações, você pode baixar lá, clicar no link na descrição, você baixa lá e não precisa voltar nesse vídeo ou voltar em qualquer site, você tem todo o cronograma em mãos para você acompanhar a emissão. A data base, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é dia 5, talvez no momento que você tenha visto esse vídeo você ainda possa entrar, que vai ser dia 6 de agosto, a data base. Se você dormir com as cotas do dia 6 para o dia 7, você tem o direito daquele fator de proporção de 0,39. O período de preferência que você precisa ir na corretora e falar que você quer participar vai do dia 10 ao dia 20 de agosto, ou seja, 10 dias até pouco comparado com outras emissões. Só que o período de negociação, que é aquele período que, caso você queira vender ou até comprar também, tem muita gente que quer adicionar cotas, adicionar direitos, vai do dia 10 ao dia 18. Geralmente é 2 dias, tá? Para quem tem como curiosidade, dia 18 você compra e você tem que, efetivamente no dia 20, né? Porque são 2 dias para efetivamente você ter a custódia, você ir lá na sua corretora e falar, poxa, eu quero participar dessa emissão. Para quem quer participar por algum motivo do período público, talvez não queira comprar cotas, que faz sentido, você tem do dia 10 de agosto até dia 25 de agosto, com liquidação dia 31 de agosto. Então, você tem todas as variáveis aí para você que queira vender. Geralmente, no primeiro ou no segundo dia é o momento que você quer vender, que você pode vender porque é mais caro, mas obviamente isso não é uma regra. Então, afinal, vale ou não a pena entrar nessa emissão? Eu sempre sou bem transparente com duas coisas. Primeiro, não é qualquer tipo de recomendação nem de compra nem de venda. Não estou falando isso porque tem que falar, é porque realmente meu estudo, a minha decisão, o meu perfil, então tem várias variáveis que eu levo em consideração. Eu fico 3 meses, 6 meses, geralmente, para decidir investir em algum ativo, né, nem um fundo imobiliário. Então, isso pode ser diferente de você, isso provavelmente é diferente de você. Além disso, eu também não invisto em MCCI, eu tenho vários fundos de papel em carteira, mas esse tá no meu radar, eu tô gostando de várias das movimentações do fundo, e por isso até que eu trouxe esse vídeo bem informativo. Então assim, para quem já entrou, para quem quer entrar até a data base e quer participar, na minha opinião vale a pena sim, não vejo nenhum problema. Eu vejo na verdade um fundo que talvez não foi tão descoberto pelo mercado, um fundo que está negociando aí a mais ou menos 0,01 do preço sobre valor patrimonial por cota, ou seja, não está tão caro, né? Eu vou colocar aqui alguns outros fundos de papel que você consegue ver negociado muito mais caro em relação ao PVP, em referência ao MCCI. Então, quem não está tão preso a algum tipo de fundo imobiliário, quem diversifica mais, consegue aproveitar essas outras oportunidades que
que tem fundos realmente com ascensão, que vão ter muita qualidade em um patamar de 2, 3 bilhões de reais no futuro. Então, esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente no Instagram, @henrique_dutra. A gente está compartilhando muita coisa lá. Todo dia tem muita coisa. Se você quiser a minha opinião, se você quiser qualquer coisa, se você quiser falar comigo no Instagram, pode falar lá que eu vou estar sempre por lá também. Também curta esse vídeo, se inscreva no canal que vai ajudar bastante. A gente está quase batendo aí 1000 inscritos. Um grande abraço e até a próxima.